colegas, olá, amigos. A gente fez uma longa parada devido à falta de materiais técnicos, né? E agora é que a gente está se adequando. E como a gente fez o primeiro capítulo do nosso lar, a gente vai dar continuidade agora ao capítulo 2, de nome Clarencio. Então, nessa parte, André Luiz fica ouvindo gritos que ele é suicida, criminoso, infame, né? E por todos os lados, aonde quer que ele ia. E ele ficava muito angustiado com aquilo, né? E isso feria muito os ouvidos dele. E ele via muitos vultos negros que apareciam e desapareciam. E ele não sabia para quem apelar. Ele já estava se sentindo torturado pela fome, pela sede, né? E ainda tinha esses fenômenos que o deixavam no, des- deixavam no, à beira da insanidade. E ele percebia que a barba dele já estava crescendo, né? Que a roupa estava se rompendo, estava rasgando. Então, isso para ele era afrontoso. Imagina um médico que sempre anda limpinho, né? Que sempre pensa ser uma pessoa boa, pessoa que só faz o bem. Então, ele não entendia por que, que ele estava sendo chamado de suicida. E se ele morreu, ele lembra, né, de estar no hospital, nos últimos instantes, vendo a esposa dele, os dois filhos, e ele sabia que tinha passado para o outro lado, mas não imaginava que seria um lugar assim tão desagradável, né? Ainda mais para ele, que foi um estudioso, um cientista, um médico. E muitas vezes a gente se acha uma pessoa importante, né? E passa depois Ei, da desencarnação, fica nos lugares que a gente acha que não ia ficar, né? Porque a gente imagina só coisas boas a respeito de nós. E a gente prefere falar mal do outro do que enxergar as cicatrizes, as doenças que a gente carrega na nossa alma, né? e ele não se conformava de ser chamado de suicida, né? Porque a contragosto ele tinha entendido que ele tinha falecido, sem estar preparado, né? Para Uhum. a morte. E ele sentir fome, sede, ele olhava aquele lugar todo escuro, cheio de lama, e o que ele achava que poderia alimentá-lo, ele pegava, mas aquilo era para ele uma sensação horrorosa, né? Como você falou, um médico passando por uma situação tão constrangedora, né? Pois é. Vamos passar mais para frente um pouquinho agora. Daí ele começou a pensar quem que ele deveria recorrer. Ele não era uma pessoa muito adepta à igreja, né? A, as, as práticas religiosas. E ele começou a ficar desalentado. E começou a recordar que deveria existir um autor da vida. E essa ideia o deixou mais confortável. E ele não gostava de misticismo, né? Ele era muito arraigado ao negativismo. E por isso, ele era uma pessoa muito orgulhosa. Então, além de ser orgulhoso, vaidoso,
Ele era uma pessoa que não se ligava aos valores espirituais, né? E também foi uma pessoa que bebeu bastante e fumou, né? Bastante. Então, isso tudo que a gente faz na nossa vida é achando que está tudo certo, que a gente é uma boa pessoa na sociedade, a gente é visto como uma boa pessoa. Se a gente não está cuidando do nosso crescimento espiritual, a gente não está cumprindo os desígnios de Jesus, né, os que ele nos deu, nos deixou. É, o que a gente tem que cuidar, né, do maior instrumento que a gente tem na vida, né? Que é o nosso organismo, o nosso corpo. É o maior bem que a gente tem, né? Por isso, Jesus falou para a gente amar a nós mesmos e ao próximo como a nós mesmos também. Então, ele chorando, né? E muito, ficou muito emocionado quando ele viu uma luz aparecendo para ele. Nessa luz apareceu um senhorzinho com uma aura muito bondosa. E ele percebeu que ele era um emissário de Deus. E esse emissário disse se chamar Clarencio, que era apenas um irmão para ele. E como Clarencio percebeu que ele estava muito esgotado, ele disse ao André que permanecesse calmo e silencioso, que ele precisaria descansar para reaver energias. Depois ele chamou dois companheiros, né, que prestaram socorro de emergência, que pôs ele em um lençol muito branco, à guisa de uma maca improvisada, né, e colocou ele provavelmente naqueles ônibus, né, estelares. E Clarencio falou que eles não poderiam demorar, que era preciso atingir o nosso lar com a maior presteza. Então, ali ele encontrou socorro, justamente quando ele se mostrou humilde e que precisaria de ajuda. E a ajuda veio. E ele foi resgatado de lá. E teria que ser com o máximo de rapidez para que outras forças não o buscassem de volta, né? É. Aí dá para a gente entender o quanto é importante a gente orar, né? A hora que ele entendeu que tem uma força maior, e ele conversou com Deus, e ele, né, ele se despertou, porque o merecimento com certeza ele teria, mas ele precisava ter consciência. E assim foi a busca dele, né, pelo o emissário, o Clarence. Então, nas situações mais difíceis que a gente esteja, a gente nunca pode ficar desanimado, achando que a gente foi esquecido pelo mundo, porque Deus sempre nos acompanha, querendo ou não querendo. Ele é um Pai maravilhoso. Basta a gente sentir, a gente querer sentir. Ele dá essa liberdade para a gente de estar sentindo ele ou não. Mas se a gente quer o conforto, a gente tem que sentir. Tem um gatinho aqui debaixo da minha cama que está se debatendo para sair. Eles entram no buraco, depois custa sair. Então, vamos aos finalmente. Mais alguma palavra, Ilse? Não, vamos
encerrar por hoje. Né? Espero que agora a gente possa ser mais assíduos, né? Nas datas. Seremos mais assíduos e em breve teremos a sua imagem aqui também conosco. É, Então, muito tudo obrigada bem. pela paciência de todos, muito obrigada, Elza, e até o próximo capítulo.